Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa da Extensão e hoje o tema debatido será cuidado. Cuidado que é uma palavra que foi muito abordada principalmente nesses últimos 2 anos de pandemia. Tivemos no Brasil uma situação muito séria, mais de 680 mil mortos e essa palavra foi uma das mais buscadas no Google e mecanismos de pesquisas. E a gente vai falar de cuidado de vários aspectos aqui hoje, no aspecto espiritual, no aspecto da saúde, no aspecto da sociedade. E para isso, a gente trouxe aqui 3 especialistas que vão ajudar a gente a falar bastante desse tema. Está aqui comigo a professora doutora Estela Cristina de Godoy, que também tem um projeto sobre cuidado, um projeto de extensão aqui da PUC Campinas. Está comigo também o professor doutor José Antônio Boareto, o padre Boareto, que vai nos ajudar também, e a professora doutora Ceci Batista Mariani, que também vai contribuir com a gente do ponto de vista espiritual e também da literatura. A gente vai falar bastante, vocês vão entender daqui a pouco os vários aspectos do cuidado. Gostaria de começar com a professora Estela. Obrigado por participar, professora. Queria que você falasse um pouco desse projeto, né, do cuidado que você conduz na extensão. E também, depois de falar do projeto, queria que você definisse a palavra cuidado para você. Tá joia. Bom, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui divulgando, né, de certo modo, também essa temática, também a extensão universitária que a gente vem desenvolvendo e a oportunidade de estar aqui dialogando com colegas que também são próximos, mas ao mesmo tempo na correria da vida acadêmica. Às vezes a gente precisa marcar uma hora para poder conversar, né, sobre assuntos que são caros para todos nós. Então, quero agradecer a Proeste, a PUC, o DECOM, que está nos dando todo o suporte, você em especial, né, Carlos, a professora Terezinha, coordenadora dos projetos de extensão. Agradecer também os próprios parceiros, as instituições que abrem as suas portas para que a gente possa interagir com as suas comunidades, né? O projeto de extensão, ele depende muito também dessas relações de parceria, né? Então, no momento, né, a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social de Hortolândia é parceiro do projeto Articuladas, que é o projeto de extensão que eu coordeno, mas já tivemos outros parceiros também que sempre acolheram, né, a PUC Campinas, porque a PUC Campinas tem credibilidade na região metropolitana de Campinas, e eles permitem, então, que a gente possa desenvolver um trabalho de escuta, né, das comunidades, das demandas das pessoas, né, apostando que nesse diálogo a gente consiga contribuir também para o fortalecimento desses grupos, né, que enfrentam situações de vulnerabilidade social. Então, o projeto Articuladas, ele começou a ganhar esse nome mais recentemente, acho que foi no biênio 2020-2021, né, mas eu trabalho em extensão universitária na PUC desde 2015. Depois, acho que ao longo do bate-papo, a gente vai ter a oportunidade, talvez, de recapitular um pouco, né, de onde que foi surgindo a temática do cuidado, que é o tema central que orienta, né, todas as nossas ações com as comunidades, a produção também de material técnico-cultural, de produção também acadêmica, né, de publicações, de participação em eventos. O tema do cuidado, ele é o cerne do projeto Articuladas nesse momento, né. Então, enfim, definir cuidado não é uma tarefa fácil, porque ele é um fenômeno, né, humano, um fenômeno social e humano, que acompanha toda a nossa caminhada evolutiva, civilizatória, e que mais recentemente, como você muito bem colocou, vem ganhando maiores holofotes, né? A gente começou a perceber melhor essa dimensão que era mais invisível da vida humana, né? Das nossas relações, de como nós somos seres que demandam cuidado e que ofertam cuidado ao longo de toda a vida também, né? Então, dentro da literatura acadêmica, não há uma definição absoluta, né? Principalmente dentro das ciências sociais, da sociologia em específico, que é a minha área, né, de conhecimento. A gente vai ver as autoras e autores abordando o tema do cuidado, horas com uma ênfase mais grande no cuidado como um trabalho que pode ser mensurado, quanta riqueza produz, quanto tempo se gasta cuidando, né? Ora com uma ênfase mais para pensar questões socioambientais, o cuidado, né, nessa perspectiva também da relação homem-natureza, né? Acho que existe uma definição que talvez possa ser o nosso ponto de partida, que é uma definição que vem da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Inclusive em 2020, né, no auge ali da pandemia do Covid-19, eles divulgaram um documento, né, retomando, né, agendas que já estavam
ali incubada dentro das Nações Unidas e trouxeram uma definição que me parece interessante, porque ela é abrangente, ela permite que a gente, né, ande um pouco aí explorando, né, todas esses pontos de vista que a gente pode usar para interpretar e compreender o que é o cuidado. Então, segundo as Nações Unidas, os cuidados são as atividades que nos regeneram diariamente e ao longo de gerações, e que tem a ver, então, com a gestão e a manutenção, né, da vida, a gestão e a manutenção dos espaços, dos bens familiares, o cuidado com os corpos, com a mente, o cuidado social no sentido de fortalecimento dos vínculos sociais. E aí eu acho que talvez a gente pudesse resumir, então, né, ou tentar afunilar essa diversidade de sentidos e de significados em 3 tipos de atividades que estão dentro dessa questão do cuidado, né? Seriam as atividades ou afazeres domésticos que a gente realiza para a manutenção dos espaços, dos bens familiares, que são imprescindíveis também para o nosso bem viver, né? As atividades de cuidado direto das pessoas dentro das famílias, né? E aí tem uma temática que a gente precisa explorar ao longo do diálogo, que é quem cuida dentro da família, majoritariamente, né? E o cuidado das pessoas fora das famílias, o cuidado na sociedade, né? Que é um cuidado indireto das pessoas, né? Então, acho que são esses 3 tipos, né, de atividades que cabe dentro aí dessa questão do cuidado. Certo. Padre Boreto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da igreja, né? Como é que a igreja enxerga esse tema do cuidado, né? A gente sabe que, lógico, quando se fala em religião, se está muito próximo do cuidado, sempre está se falando do cuidado, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa abordagem da igreja com esse tema. Sim, Carlos. Primeiramente agradecer pelo convite, professora Terezinha, professora Estela, aqui, professora Ceci. Bom, falar do cuidado, né? Eu acho que ele entra mais em evidência com o pontificado do Papa Francisco, sobretudo com a encíclica Laudato Si, né, que é sobre o cuidado com a casa comum. Então, a ideia do cuidado ali vem apresentado, sobretudo na perspectiva que o Papa Francisco traz, a partir de uma releitura do próprio texto bíblico, ali, sobretudo no início do Gênesis, que traz a vocação ao ser humano como guardador, cuidador da criação. Ele vai trabalhar, acho que é no 2º capítulo, quando ele vai falar do conceito de antropocentrismo desordenado. Então ele vai dizer que houve uma interpretação errônea do próprio texto, onde a ideia de cuidar estava vinculado com a ideia de dominar. Então foi entendido que o ser humano poderia dominar a natureza, então explorando selvagemente. E o antropocentrismo desordenado também é a perspectiva do homem assumir o lugar de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador e não o homem. O homem é aquele que deve cuidar da criação. Deus faz o homem, né, senhor da terra, a mulher senhor da terra, para cuidar da terra, né? E essa dimensão de cuidado, ele encontra o seu protótipo, e aí vem o nome Laudato Si Mio Signore, hoje mesmo, 4 de outubro, é de São Francisco. Então, São Francisco de Assis é colocado como esse protótipo daquele ser humano, no caso ali, de alguém que faz um verdadeiro humanismo, que se compreende, sobretudo, nessa experiência de entrega, de doação dele a Cristo, né? E nessa entrega total, nesse despojamento, nessa simplicidade, né? Nesse abrir mão de tudo o que vivia, para viver essa pobreza no sentido de uma liberdade maior, ser aquele que cuida de tudo. Então, aquele que tem a responsabilidade de cuidar de tudo o que existe. Me chama muito a atenção o Papa Francisco frisar a figura de Francisco como modelo, né, protótipo desse ser humano que é ser de cuidado. Interessante de pensar que São Francisco foi eleito o homem do milênio, né, dos 1000 anos, né? E aí interessante pensar também na figura de Francisco como aquele que traz a paz enquanto acolhe o dom da paz e faz o bem. E esse bem é sempre bem comum. E também é interessante perceber a dimensão do cuidado que se compreende, sobretudo ali no início, quando o Papa Francisco, na Laudato Si,
vai falar da necessidade de uma consciência dolorosa, ou seja, uma consciência mais flexível. O cuidado não está separado da perspectiva do reconhecimento, de uma perspectiva de uma concepção de Deus, em que Deus se revela como misericórdia. Entender o pontificado do Papa Francisco é preciso compreender lá desde 2013, onde ele, como um jesuíta que ele vai fazendo uma proposta, ao meu ver, na minha leitura, muito didática e pedagógica. Ele vai propondo ao seu pontificado uma pedagogia da misericórdia. Começa lá falando de uma igreja em saída, e essa igreja em saída é uma igreja misericordiosa, que vem o jubileu ali de 2016, onde ele fala que Jesus revela o rosto misericordioso do Pai, onde ele mostra então que o evangelho é sempre o evangelho da misericórdia. Então, portanto, é um evangelho onde a gente vai aprendendo que o estilo de Deus é proximidade. E por que eu estou falando disso? Porque essa proximidade, esse ir ao encontro, esse estar próximo, esse sair de si para ir ao outro, está presente nessa perspectiva do cuidado com a casa comum. Pois o cuidado com a casa comum só é possível dentro de uma compreensão de que a crise não é só social, mas socioambiental. E quando ele fala de consciência dolorosa, eu gosto muito da expressão que ele usa, da compreensão de misericórdia, que é uma consciência dolorosa não é indiferente. Então a gente vive diante de uma globalização da indiferença, e aí ele propõe um caminho, que é o caminho da misericórdia, enquanto significa não ser indiferente, nem ao grito da terra, nem ao grito dos pobres. Então, o cuidado está posto aí. E o cuidado, ele tem uma dimensão política, sobretudo de justiça social. A justiça social, ela precisa estar nos debates sobre o meio ambiente, né? E entendendo aqui o meio ambiente uma perspectiva mais ampla, né? Ou seja, naquilo que a gente hoje apreende do próprio modo como a gente compreende a realidade a partir da leitura dos biomas, ou seja, a realidade ela comporta a sociodiversidade e a biodiversidade. Então é esse olhar mais integral. Tanto é que ele traz a perspectiva de uma ecologia integral. Se me permite, né, lembrar, já com Paulo VI, e a gente, né, no Observatório a gente tem trabalhado muito isso, essa compreensão, já Paulo VI já falava de desenvolvimento humano integral, desenvolvimento integral do ser humano. João Paulo II, ele traz a perspectiva de que o ser humano é o centro da ecologia. Mas com Bento XVI vai haver uma compreensão de que ecologia humana e ecologia ambiental tem que haver uma interação. Mas é com Francisco que você tem uma perspectiva de ecologia integral, onde entende essa compreensão de que a realidade é socioambiental e o ser humano é aquele que tem que cuidar de tudo. Isso lembra muito a ética da responsabilidade do Hans Jonas, quando ele coloca que o princípio é responsabilidade, ou seja, a compreensão que o ser humano tem uma responsabilidade sobre tudo. Então, o cuidado tem uma dimensão aqui de responsabilidade. É mais do que somente um cuidado enquanto dimensão afetiva, mas também o mas um compromisso efetivo. Um pouco isso que poderia dizer no primeiro momento, né, sobre a Laudato Si, sobre essa perspectiva, sobre o cuidado com a casa comum, né? Certo. Professora Ceci, a gente falando de cuidado, a gente pensa logo em saúde, mas também pensa no cuidado espiritual, que é muito importante para vários aspectos dos outros cuidados, vamos dizer assim, né? É primordial. Gostaria que a professora falasse um pouco desse cuidado espiritual, da importância, e já que a gente falou da igreja, né, do Papa, tem também essa questão espiritual também da igreja. Queria que você comentasse um pouco da importância de se falar desse cuidado emocional para a sociedade. Eu agradeço também poder estar aqui nesse bate-papo, né? Para falar um pouco desse tema, que acho que é, de fato, um tema hoje crucial, né? Para o nosso momento político, econômico, social, né? Em primeiro lugar, só antes de começar, eu queria só marcar assim uma compreensão de espiritualidade, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de espiritualidade, uma coisa que está
fora desse mundo, né? Em negação a esse mundo, a corporeidade, né? Espírito, a palavra espírito, eu gosto muito de recuperar esse sentido da palavra espírito. Espírito tem mais a ver com respiração, né? Com ar que entra, com ar que sai, né? Com garganta, né? A palavra espírito, o Leonardo Boff vai lembrar isso, nas línguas aí mais antigas tem esse sentido de respiração mesmo, sopro, né? Então, espiritualidade vai se identificar com vitalidade, né? O que é uma espiritualidade do cuidado? Quem tem trabalhado muito essa ideia de espiritualidade do cuidado, no Brasil especialmente, é o teólogo Leonardo Boff, né? O Leonardo Boff vai dizer, o humano, ele tem nesse mundo, nessa vida, dois modos de ser, traduzindo, interpretando um pouco o Heidegger, um modo de ser trabalho e um modo de ser cuidado, né? Só que ele diz que durante essa história, né, da humanidade marcada por relações de poder, um modo de ser sobrepôs-se a outro modo. Então, o modo de ser trabalho se sobrepôs ao modo de ser cuidado, ao modo de ser preocupação, né? Então, ele diz, é preciso hoje resgatar, né, esse modo de ser cuidado, que tem a ver com a natureza, que tem a ver com a nossa corporeidade, né? É um modo de ser que promove a abertura ao outro. E é nessa abertura ao outro, nessa forma de ser no mundo, é que a gente vai captando, né? Elementos que são elementos que têm a ver com uma vivência profunda, né? Então, isso é espiritualidade, né? Espiritualidade é buscar aí, né, uma vivência que resgate essa dimensão, que é uma dimensão da preocupação com o outro, né? Mediante essas vivências, que são vivências em que afloram, né? Afloram percepções que são percepções profundas, quer dizer, percepção que tem a ver com a experiência da gente não estar isolado nesse mundo, mas estar integrado numa totalidade maior, né? Num mistério que perpassa todas as coisas, né? Eu gostaria de saber de vocês, a gente está falando dessa questão ampla do cuidado, né? O padre falou dessa questão do unir a pessoa com a natureza, da preocupação, né? A professora falou da questão da vitalidade. E a gente percebe hoje que, por mais que tenha se buscado mais o tema cuidado, por mais que tenha se falado muito em cuidado durante a pandemia, a gente percebe na sociedade uma falta de cuidado com o próximo, né? Muita gente passando fome, muita gente desamparada, né? Desassistida. E eu gostaria de perguntar para vocês onde foi que a gente errou nesse caminho, né? Porque a gente percebe que parece que por mais que se aponte soluções ou se tenha ideias de maneiras melhores para fazer as coisas, né? Para se preservar a natureza, a gente percebe que o ser humano vai na contramão, mesmo tendo a consciência de que a coisa não é bem desse lado, né? Então eu gostaria de saber como é que, se tem um caminho, se a gente errou em algum lugar e se dá para consertar essa rota. Nós erramos muito ao colocar o mercado como mediador de todos dos nossos bens comuns, né? E de ter um estado mínimo para essas questões sociais, né?
Então, eu acho que eu fiquei tentando encontrar na minha própria memória, né, como que o tema do cuidado apareceu, e eu acho que ele aparece por conta de que a extensão foi me evidenciando que essa sociedade, tal como está caminhando, ela não é a sociedade do cuidado, ela é a sociedade do descuido, da desproteção, né? Então, a gente precisa rever muita coisa, né? E aí os agentes dessa sociedade precisam pensar no curto e no médio prazo, mas também no longo prazo, né, numa outra ética de vida, né, onde a vida de fato seja o centro, né, e não o mal necessário para a economia girar, né? Penso que é um grande desafio que se coloca para nós. A gente vê uma emergência do fundamentalismo muito forte que abandona a própria periferia, né? Que abandona a própria periferia, que não olha para a realidade, que não toca essa realidade sofrida que o Papa Francisco tem tanto insistido, né? Ele usou uma expressão agora, né? Quando eu cuido dos pobres, eu não sou comunista, estou vivendo o Evangelho. E a gente está vivendo uma situação de uma polarização muito grande, onde a própria igreja está dividida, está rachada. Então, como é que a gente vai olhar para aquele que está sofrendo e ver nele a figura do Cristo? Ele diz que nenhuma passagem do Evangelho chamou tanto a atenção dele do que aquela que diz, né? Toda vez que fizestes, é a mim que o fazeis. Quando ele recupera, por exemplo, né, essa perspectiva do Evangelho, nesse sentido que está lá em Mateus 25, que é aquele julgamento pessoal que está lá, né, o julgamento chamado até juízo final, estava com fome, estava com sede, estava nu, estava preso, estava doente, era estrangeiro. Hoje a gente vive uma sociedade que se a gente fala isso, você já é colocado nessa polarização como esquerda, como comunista, como alguém que não é cristão. Então há uma inversão de valores, há de fato um relativismo muito grande e, ao meu ver, a gente perdeu e tem perdido essa perspectiva de compreender, né, enquanto igreja, que ir ao encontro do outro é reconhecê-lo, né, nesses irmãos, nessa situação concreta, que nem o Padre Antônio Spadaro, eu acho muito interessante a reflexão que ele faz. Ele diz que o Papa Francisco trouxe para a política internacional a misericórdia. Assim, no sentido de que se ela ficava numa reflexão intra, ele leva ela para fora. E leva ela para fora com a política dos refugiados. E ele tem insistido nos 4 verbos que é para a gente trabalhar na perspectiva de uma pastoral dos refugiados, né? Da pastoral do migrante, que é, né, justamente a palavra que a Ceci comentava. Então ele dizia acolher, proteger, mas ele diz que não basta proteção, é preciso promover e integrar. E estou falando isso porque também com o curso de extensão, isso tem sido muito interessante, o curso de extensão tem dado para mim uma radiografia de perceber como é a igreja. E agora eu fui numa comunidade paroquial e é muito interessante também a gente observar a questão da própria realidade. Quanto mais a paróquia está inserida na periferia, mais aquela ideia de empoderamento popular é fortalecida. Então, acho que o pessoal, até por necessidade de sobrevivência, descobre no curso de extensão projetos pastorais, projetos sociais, de inclusão e de afirmação da própria vida ali. Então, achei muito interessante. De repente, tem que começar a pensar possibilidades de colocar as pessoas em contato com a própria realidade e perceber o quanto que a ação da igreja, a atitude do evangelho, a caridade, ela pode promover um novo ordenamento social. Não tenho resposta para todas as coisas, imagine, né? Mas um caminho pode ser, de fato, esse ir à periferia. Ir à realidade concreta e ajudar o pessoal a fortalecer redes nos territórios. O que você falou, onde que a gente errou, né? O nosso tempo é um tempo focado no trabalho, né? E um trabalho que reflete uma forma de estar no mundo mais ativa, de fato, né? O Leonardo Boff vai falar de uma ditadura do modo de ser trabalho, né? E que
uma ditadura que se acirrou aí por conta da Revolução Industrial, onde a gente vai ser reduzido a trabalho, né? Então, essa ideia de que estou ficando velha, daqui a um tempo, se eu não trabalho, eu não tenho mais sentido para a vida, né? Então, quem não trabalha não tem sentido para a vida, né? Essa ditadura do modo de ser trabalho, que reduziu o humano a trabalho, se desdobrou aí num modo de produção que desagou no consumismo, que reduziu o humano a um ser de consumo, né? Então, onde é que a gente errou, né? A gente errou porque a gente não abafou esse modo de ser constitutivo do ser humano, que é esse modo de ser cuidado, né? Isso que ele vai dizer, é preciso resgatar esse modo de ser cuidado. Agora, o que dá esperança para a gente é que nesse momento que a gente está vivendo, apesar do descuido, a gente está vendo muitas vezes na juventude uma sensibilidade nova, né? Então, aparece aí, nasce aí uma sensibilidade para um novo modo de pensar, um novo paradigma, né? O paradigma ecológico, né? Que vai, de fato, possibilitar aí o resgate dessa dimensão que foi sufocada por esse modo de ser humano, né? Que acabou, que é um modo, de fato, que é o que dá mais lucro, né? Que dá mais dinheiro, né? Então, a gente vai encontrando aí sementes, né? Sementes de um novo mundo. Professora, eu gostaria que você falasse um pouco do cuidado no sentido de quem cuida na sociedade, né? Aborda para a gente esse aspecto. A gente tem uma sociedade complexa, as mulheres muitas vezes são colocadas de lado, né? Existe muita discriminação e elas que geralmente promovem essa parte maior do cuidado. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que retomando uma pista, né, que a professora Ceci colocou, que então para a gente pensar o cuidado como alguma coisa que envolve a preocupação e a ocupação, ou nos termos que eu tinha colocado, envolve atitude, mas envolve prática também, né? Então, eu acho que aí a gente tem que ir voltando mesmo para a base material, né, para a vida concreta, porque lógico que a gente vai para um caminho também que é mais elevado filosoficamente, mas assim se perguntar, olhar para as nossas sociedades e se perguntar, quem vem desempenhando essa responsabilidade do cuidado, né? Quem que está na linha de frente dessas atividades domésticas, do cuidado direto com as pessoas, do cuidado indireto com as pessoas, né, fora da família. E aí toca justamente nesse ponto que você colocou, né, Carlos? Todas as tentativas de mensuração através de indicadores, né, do uso do tempo para as atividades do cuidado e dos afazeres domésticos ainda mostra que as mulheres são o principal grupo que vem desempenhando essas atividades. Mas a gente não precisa olhar no indicador, basta a gente olhar em volta, na nossa família, basta a gente olhar para a nossa interação comunitária, por exemplo, através da extensão. Então, rapidamente, eu queria só contar para vocês, né? Esse ano, esse semestre, a gente manteve uma relação muito próxima com as mães e avós que cuidam de pessoas com deficiência. E na semana passada mesmo, eu testemunhei uma situação muito sofrida, muito dolorosa, que eu acho que é didática para a gente entender as consequências, né, dessa divisão desigual da responsabilidade do cuidado, né, entre homens e mulheres e entre também as instituições sociais. O cuidado é colocado na família e dentro da família o cuidado é colocado sob a responsabilidade das mulheres. Então a gente precisa distribuir de modo mais equitativo dentro e fora da família essa responsabilidade, né? E essa mãe me dizia o seguinte, que há dias atrás ela, o marido e o filho, né, já um rapaz que tem uma deficiência grave, né, é uma pessoa bastante dependente de cuidados para as funções mais elementares, de tomar uma água, né, de tomar banho, tudo. E ela está sentindo a velhice chegar, está muito preocupada com quem vai cuidar dele. E ela disse que nas semanas anteriores ela tinha tido uma inflamação
muito dolorida no joelho e perdeu mobilidade, né? E que ela não conseguia carregá-lo, não conseguia dar banho nele. E ela mesma estava precisando de cuidado, né? E aí ela fala, mesmo sendo uma mulher casada, eu me vi completamente desamparada dentro desse momento, né? Então elas dizem para mim, enfaticamente, essas mães de pessoas com deficiência, professora, a gente não tem direito a morrer em paz, porque a gente não sabe o que vai ser dos nossos filhos quando a gente partir. Porque, de fato, não há quem divida, dentro e fora da família, com essas mulheres essa responsabilidade, né, que por ser muito mal distribuída, se torna uma pedra tão pesada de carregar, se torna não uma situação que me permita me elevar, me humanizar, mas que fica algo que me violenta, que me tira direitos, que me tira possibilidades, né? Então, eu acho que isso é muito sério também. A gente não pode falar de cuidado sem evidenciar como ele é desigualmente distribuído, né, dentro e fora das famílias. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer a vocês a participação, a contribuição, o conhecimento que vocês compartilharam com todo mundo aqui. E tenho certeza que tem caminho para todo mundo que quer praticar o cuidado e entender um pouco mais e ajudar o próximo, ter mais empatia, enfim, ajudar na sua comunidade. Então fica o recado para todos vocês. A gente termina por aqui esse programa da Extensão e volta na próxima edição. Até lá. Tchau.